Eu sou o Paulo Bitten do canal Astronígena e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a empresa Marvel Comics. Ainda não consegui finalizar o meu cenário, estou com muita pouca coisa aqui, mas eu gostaria de dar uma dica para vocês de onde eu estou comprando a preço de banana os meus colecionáveis e até mesmo as minhas revistas em quadrinhos. Eu estou falando do grupo da família Adoradores. Lá você vai encontrar revista em quadrinho, colecionáveis, nostalgia, tudo sobre o mundo geek, o mundo nerd, sem contar nos leilões que lá também tem. Vale a pena dar uma olhada no link que está logo aí na descrição para você fazer parte no grupo lá no Facebook. Se você tiver algum brinquedo aí que você não usa também e quiser me mandar, tudo bem. Antes de começar o vídeo, se liga na vinheta. Ora, ora, por um acaso deixou cair uma moeda? Já ouviu falar do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro ou até mesmo os Vingadores? E talvez os X-Men. Talvez você conheça também os vilões, Dr. Octopus, Monge de Ferro, Thanos, os Sentinelas e vários outros. Se hoje você é fã de desenhos animados, séries animadas, filmes e muito mais da marca Marvel, isso só é possível graças à empresa Marvel Comics. Foi aí que tudo começou. Esse vídeo é mais focado para Marvel Comics. Eu vou citar sim as séries, os desenhos, os filmes, mas eu vou estar sempre dando um foco maior para a empresa de quadrinhos Marvel Comics. A Marvel Comics é uma editora americana de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, a maior concorrente da DC Comics. Quem quiser saber mais sobre a DC Comics, clica no card que está aqui em cima para não perder tudo sobre a DC Comics. O que muita gente não sabe é que ela foi fundada na década de 1930 por Martin Goodman, e então seu primeiro nome de batismo foi Timeline Comics. Martin Goodman era editor de revistas de faroeste que faziam um grande sucesso naquela época. Sendo um cara de visão, Martin Goodman expandiu seu trabalho, focando sempre no crescimento da empresa. A sede da Timeline Comics era em Nova York, mas a Timeline Comics só teve a sua primeira publicação oficial em 1939. Somente 9 anos depois, através de uma revista que chamava Marvel Comics, que trouxe pela primeira vez para o público os seus primeiros personagens heróis, que eram o Namor e o Tocha Humana. Algumas pessoas só consideram o Namor como o primeiro super-herói, pois ele estava na revista Motion Pictures Funny, número 1. Esta revista que eu citei foi apresentada aos donos do cinema para ser distribuídas nas salas naquela época. Mas tem um problema, ela não pode ser considerada oficialmente, pois ela não havia sido publicada, já que os empresários não queriam financiá-la. Então, esta aqui é considerada como revista oficial, que aparecem os dois primeiros super-heróis da Marvel. E depois ganharam a sua própria revista, a revista The Human Torch e a revista Submariner Comics. Estas edições que duraram até 1949. O Namor daquela época era igual ao Namor de hoje, com algumas mudanças. Mas o Tocha não era o mesmo Tocha humano do Quarteto Fantástico de hoje. Porque, aliás, nessa época nem existia Quarteto Fantástico ainda. Ele era muito diferente do personagem atual. O Tocha humano original, o primeiro Tocha humano, ele foi um androide criado por Phineas Orton, que por um erro de seu criador, ele entrava em chamas quando entrava em contato com oxigênio. O Visão de hoje é o protótipo do Tocha Humano antigo. Isso foi revelado pelos criadores da Marvel. A primeira revista da Timeline Comics fez tanto sucesso que estimulou a equipe a criar uma segunda revista. No ano seguinte, ela lançou a revista Marvel Mystery Comics. Foi no mesmo ano de 1939 que Goodman contratou o primo da sua esposa, Stanley Martin Lieber, como auxiliar de escritório. 2 anos depois, Stan Lee é um nome que ele criou a partir do nome dele, que é Stanley Martin Lieber, então ele fez virar Stan Lee. Quando estava com 19 anos, foi promovido a editor provisório da revista Marvel Comics. uma publicação que ele ia continuar trabalhando até 1972. Tirando 3 anos que ele não trabalhou na empresa, porque ele teve que prestar serviços militares,
na Segunda Guerra. Enquanto ele estava lá na Segunda Guerra, ele sempre mandava carta com histórias, com ideias para histórias, para continuarem a postar o trabalho, mesmo que de longe, do Stan Lee. Como esse vídeo é só da história da empresa, eu vou fazer um vídeo só dos escritores depois, tanto da DC Comics quanto da Marvel Comics e outras editoras. Grandes escritores famosos. Se você quer saber mais sobre os escritores, deixa aí no comentário. Continuando no vídeo, voltando lá atrás, na década de 1940, Jack Kirby e Joe Simon formaram uma dupla na Timeline Comics que deram origem ao primeiro herói patriota, o Capitão América. A primeira aparição do Capitão América foi em 1941 e fez circular mais de 1 milhão de cópias vendidas. O patriotismo sempre foi uma cultura muito forte nos Estados Unidos. E o momento de guerra que estava envolvendo o mundo todo fez com que a editora ficasse favorecida, já que ela soube atingir os pontos exatos dos leitores, trazendo as histórias em quadrinhos mais baseadas na vida real, o que fez com que esse tipo de história virasse febre nos Estados Unidos. Da mesma forma que a guerra ajudou a vender, o fim da guerra faz com que histórias sobre a guerra faz com que as pessoas desanimem de comprar esse título, já que não está mais no auge, e fez cair muito o roteiro naquela época. Mas para manter-se ativa, a Timeline Comics resolveu fazer outros trabalhos também, é claro, adotando, assim como a sua rival, outros gêneros, como romance, faroeste e outros. A guerra acabou, a empresa parou de vender quadrinho, a empresa Timeline Comics quase foi à falência. Com toda essa confusão, Martin Goodman passou a publicar com o nome de Atlas e tentou então ressuscitar alguns heróis da década de 40, mas ele não obteve muito sucesso. Mas foi graças ao sucesso que a DC teve no final da década de 50 e no começo da década de 60 que a Marvel aproveitou o embalo e começou a crescer também. E a partir desse momento aí, ela começou a se chamar Marvel Comics. Com o surgimento da Marvel Comics em 1961, o Namor foi reinventado. Antes ele era um herói, agora ele virou um anti-herói. E a nova versão do Tocha Humana, a versão atual, foi introduzida no Quarteto Fantástico. Grupo este que foi criado por Stan Lee, quando ele e Jack Kirby inauguraram a era dos quadrinhos da Marvel. Se você está gostando desse vídeo, eu gostaria somente de uma coisa, te pedir para clicar em se inscrever se você não é inscrito. O Quarteto Fantástico era um novo estilo de super-herói cômico que se concentrou no drama interno dos personagens como suas aventuras heróicas. Esse estilo foi diferente, fez um sucesso, já que a editora rival trazia uma história totalmente diferente. O pessoal se interessou muito nisso. Tendo esse sucesso, a equipe de Stan Lee e Kirby criou outros personagens baseados nessa ideia, como por exemplo o Incrível Hulk, Homem de Ferro, o Poderoso Thor e os X-Men. Eu não posso deixar de citar que ainda na década de 60 começou uma rivalidade sadia entre a DC e a Marvel. Em algumas publicações antigas a gente tem até referência entre a DC e a Marvel, um herói da Marvel falando sobre alguma coisa que aconteceu na DC ou um herói da DC fazendo piada com alguma situação. Mas isto é história para outro vídeo. O incrível Stan Lee trabalhou com Steve Ditko para criar uma das suas maiores criações, que é o Homem-Aranha. Homem-Aranha teve a sua primeira aparição na revista Amazing Fantasy número 15, em agosto de 1962, durante a Era de Prata das revistas em quadrinhos. A revolução que Stan Lee fez na Marvel saiu das histórias, saiu dos personagens e passou a envolver a vida dos seus fãs e seus leitores. Foi por isso que a Marvel Comics se tornou diferenciada, porque ela trazia histórias mais reais com o dia a dia das pessoas que compravam a revista. Stan Lee foi um dos roteiristas que mais se destacou dentro da Marvel Comics, o que lhe deu por um certo tempo o posto até mesmo de diretor da empresa. Tivemos e ainda temos vários roteiristas na Marvel Comics. Frank Miller, Peter David, Joss Whedon, Marv Wolfman, aquele lá do vídeo que eu falei da DC, que já trabalhou também na DC Comics. Mas no início dos anos 70, mais uma vez a Marvel passa
por uma situação complicada, a baixa de venda de revistas no mercado. Mas no final ela sempre dá um jeito de se recuperar, não é? Naquele período havia muitas crises existenciais, morte, drogas, lutas de minorias, que fez então que os editores tivessem a ideia de pegar isso e criar como história. Automaticamente uma coisa leva a outra, fez com que criassem novos personagens e heróis negros, alguns pobres, outros ricos e também personagens orientais. Mas o que bombou mesmo foi a chegada do Violento Justiceiro e os novos integrantes do X-Men: Tempestade, Colosso, Wolverine e o Noturno. A primeira revista da aparição dos X-Men é essa aqui, ó, em 1963. Mas ela ainda não tinha esses heróis que eu citei agora. Foi então que em 1980 houve um novo renascimento, que fez com que a venda das revistas em quadrinhos aumentasse. É aquele mesmo período que eu citei lá no outro vídeo, falando sobre a mudança de heróis, a mudança de uniforme, a mudança de histórias, como elas eram levadas. Só que a diferença da Marvel para outra editora é que a Marvel, na maior parte das vezes, não mudou o início do seu personagem, só mudou a roupa ou algum detalhe outro ali. Era também a era das graphic novels. A Marvel não fez somente revista de heróis, ela trabalhava também com graphic novels, histórias baseadas em romance, em outro tipo de assunto, a não ser somente herói. Enquanto isso, alguns personagens se casavam enquanto outros morriam, como por exemplo Elektra, Fênix e Capitão Marvel. Ainda na década de 80, a empresa passou a investir em diferentes mídias quando comprou o estúdio de animação de Friz Freleng, responsável pela criação da Pantera Cor-de-Rosa. Então, a empresa, com essa outra empresa que ela comprou, e gerou desenhos animados de sucesso como G.I. Joe, Transformers e Muppet Baby. Foi em 1988 que nós tivemos a grande reviravolta, quando a Marvel Comics foi comprada pelo empresário Ronald Perelman. Foi aí que ele teve uma grande ideia de colocar a Marvel Comics na bolsa de valores e também passou a aumentar os títulos publicados. Lembra que a Marvel comprou um estúdio de animação, só que aí nessa época também ela vendeu o estúdio e passou a contratar outros estúdios para fazer as suas animações. Fala a verdade, gostou? Oi, linda, que linda, tá linda, linda. Continuando a história, a Marvel Comics entrou na década de 1990 um significativo aumento nas vendas de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. E aí você lembra que eu falei lá atrás que o Ronald, ele fez com que a Marvel crescesse, mas ele também seria o problema da Marvel futuramente, porque ela começou a se envolver numa crise financeira ligada ao nome do Ronald, que naquela época foi acusado de desviar dinheiro da empresa para comprar carro, essas coisas do seu próprio interesse. Foi então que Isaac Perlmutter, em 1997, assumiu a Marvel Comics. Junto com seu sócio, Avi Arad, no auge da crise, eles tiveram que pensar em como que ia fazer aquela empresa que estava em grande sucesso reerguer. Então os dois pensaram e tiveram uma ideia. Eles licenciaram seus personagens para alguns estúdios gravarem filme. Praticamente ele vendeu o direito do personagem para estúdios como a Universal, a Sony e outros diferentes para poder fazer filmes que eles quisessem fazer. Porque assim eles conseguiriam uma grana para reerguer a empresa da bagunça que o Ronald lá atrás deixou. Foi em 2000 que a Marvel toma conta do cinema, batendo recorde de bilheteria e se tornando uma indústria bilionária. Tudo isso graças ao estúdio da Fox e da Sony. É então que a própria Marvel, em 2008, decide se aventurar sendo uma produtora de filmes e lança Homem de Ferro. E aí lá nos quadrinhos, os heróis que já tinham 60 anos, porque nos quadrinhos eles acompanhavam a idade dos heróis. Esses heróis que já estavam mais velhos começaram a ganhar força e alguns até a se adaptar. E o Capitão América agora combatendo também o terrorismo. A Marvel fez com que suas vendas aumentassem e seus heróis ficassem mais populares. Durante todos esses anos nós também tivemos várias séries, várias sagas com todos os heróis juntos, como a mais famosa dela, Guerras Secretas, que fez com que os heróis pela primeira vez se encontrassem. Sagas também como Fênix Negra,
Guerra Civil, Guerra Civil 2, Vingadores vs X-Men, Saga do Infinito e várias outras. Vale se lembrar que a Marvel possui várias realidades nos quadrinhos, vários universos. Uma delas é a mais popular, além da mais conhecida, 616. 616, para quem não sabe, é o universo principal, onde se passam todas as histórias. E não parou por aí a troca de dono da empresa, porque em 2009 a Marvel Comics foi vendida para a Walt Disney Company. E com isso ela ganhou ainda mais investimento no mercado de filmes. Grandes adaptações começaram a surgir. Homem-Aranha 1, 2, 3, os X-Men. E aí a lista só cresce. Mesmo que as revistas não dessem tanto lucro assim para Marvel, a Marvel Comics continua criando e vendendo, se mantendo a empresa que mais vende revistas em quadrinhos. A sua principal concorrente continua sendo a DC. A Marvel Comics criou um mito da cultura popular, Stan Lee. Durante essa mudança de empresa, ele não estava mais ligado à Marvel Comics, apesar de assinar algumas revistas algumas vezes. No século XXI, a Marvel Comics criou também uma linha editorial somente para adolescentes, a Marvel Knights, e uma linha editorial somente para adulto, a Marvel Max. A Marvel também tinha uma editora chamada Epic Comics em 1980. Ela era voltada para um público mais velho, mas foi entre 1995 a 1998 que ela foi extinta com a sua última publicação. A maioria dos seus personagens vivem em Nova York, nos Estados Unidos. De uma coisa que você não pode esquecer para me ajudar a manter um canal bacaninha para você, trazendo sempre vídeos interessantes, é clicar em curtir e se inscrever. E claro, se você tem uma ideia, uma dica para o meu canal, clica em comentar, vai me ajudar demais.